Essa semana foi simplesmente épica para o mercado de criptomoedas. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que essa semana foi uma das mais importantes da história e o que vai acontecer agora. Então já pega aí a sua água ou o seu whey e vem comigo. Então olha só, por que eu acho que todos esses eventos que aconteceram essa semana, que eu vou te mostrar agora, vem acontecendo? Eles vêm se desencadeando devido a algumas coisas. Esse ano foi feita uma pesquisa onde a população americana mostrou que, para ela, o principal problema ali para o eleitorado americano, o principal problema do país é a inflação. Isso aqui é importantíssimo para a gente saber por que tudo está acontecendo dessa maneira que a gente viu essa semana. Porque a partir disso o Bitcoin ele entra em destaque, porque o Bitcoin e o mercado cripto ele surge ali como uma solução para os problemas de inflação. O mercado cripto tem uma pegada tecnológica muito forte e é muito bem visto ali pela maioria do eleitorado. Então, o que acontece? Esse ano é ano de eleição. Então, baseado nesses dados, os políticos estão vendo ali o grande apoio que o Bitcoin e as criptomoedas têm ali com os eleitores ali e com a opinião pública. E aí o que eles fazem? Eles querendo manter ali os seus cargos, eles começam a ter posições também mais favoráveis à cripto e ao Bitcoin. Então, a Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que proíbe o Federal Reserve de criar uma CBDC. Isso aqui é importantíssimo porque a CBDC é um instrumento que pode ser usado por governos para extrema vigilância, tem vários problemas que se acarretam disso aqui. Se você não sabe o que é uma CBDC, é a moeda digital do governo, que seria na blockchain. E a blockchain é um sistema fechado, onde o governo poderia ter todas as pessoas da população sendo monitoradas ali, sua vida financeira completa 24 horas por dia. E isso aqui não é aceitável. Então, esse projeto ainda precisa passar pelo Senado, mas a gente já vê uma mudança na postura ali, na visão dos políticos com relação a alguns problemas sensíveis que envolvem cripto. Outra coisa que aconteceu foi que a Câmara dos Estados Unidos aprovou o projeto de lei Cripto FIT 21. E aí, esse projeto de lei basicamente é que ele determina se um projeto for descentralizado o suficiente, ele não vai ser considerado um título, sim uma commodity, entre outras clarezas regulatórias que o mercado americano precisa muito. Tem muita empresa que não começa nos Estados Unidos ou eles acabam fugindo para outros países por essa falta de clareza regulatória e apoio, por medo de sofrer sanções pela justiça. Então, esse projeto também é importantíssimo, um dos principais projetos da história para cripto, e ele foi aprovado essa semana e também precisa passar pelo Senado. Então, a gente está vendo ali que, pelo menos na Câmara, já houve uma mudança ali com uma postura mais pró-cripto. Isso é importantíssimo para o mercado no mundo todo, que a gente está falando aqui do maior mercado do mundo. E dentro dessa mudança política, por isso que o Ethereum foi aprovado. A gente teve todas as 9 aplicações do ETF de Ethereum sendo aprovadas ontem, porque o do Bitcoin demorou muito mais, a gente viu um problema regulatório ano passado, e agora, quando eles viram todo esse apoio, toda essa opinião pública pró-cripto, eles mudaram a postura, já aprovaram tudo. Isso aqui também é importantíssimo e tem consequências que a gente vai ver aqui. Você entendeu tudo o que está acontecendo, toda essa mudança de paradigma pró-cripto. Isso é muito bom para a gente, participantes do mercado. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Continuando aqui, eu quero te mostrar algumas coisas interessantes aqui no gráfico. Primeiro, esse é o gráfico do Bitcoin. A gente teve aqui um grande rally do Bitcoin depois aqui desse candle, subiu cerca de 17%. Esse foi um candle aqui com os dados de inflação. Nós tivemos ali um relaxamento do aperto quantitativo dos Estados Unidos e depois uma publicação dos dados de inflação melhores do que os do mês passado. E o mercado recebeu isso com muito bons olhos e aconteceu esse rally. Outra coisa interessante aqui é isso aqui. Quando o ETF do Bitcoin foi aprovado aqui no começo de janeiro,
o Bitcoin ele já tinha precificado isso aqui antes, ele já tinha subido cerca de 20% antes da aprovação, porque eles sabiam que ia ser aprovado, os insiders, e aí depois ele caiu vendendo a notícia. Ele caiu também os mesmos ali, 20%. Então, por que eu estou falando isso? Por dois motivos. O Bitcoin se manteve dentro aqui do que eu acho que é uma grande acumulação de continuação e recomeço do bull market. E segundo, porque eu acho que o Ethereum vai fazer a mesma coisa. Eu falei ontem na live que eu fiz. O Ethereum ele rompeu isso aqui, precificando o possível ETF pelos insiders, subiu aí cerca de 23%, foi o maior candle diário da história do Ethereum, e agora ele está aqui testando, e ele pode vir novamente fazer isso aqui, igual o Bitcoin fez, para continuar subindo. Na minha opinião, esse ano, depois dessa aprovação, o Ethereum vai dobrar de preço. Até o final de 2024, nós teremos o Ethereum em torno dos $7.000, certo? Então, dito isso, que se segue com essa aprovação, o Ethereum subindo, o que vai acontecer com o mercado cripto mais especificamente? Então, agora a gente tem que ficar de olho nesse gráfico aqui, ele é importantíssimo, Ethereum contra o Bitcoin, porque quando a gente vê uma diminuição na dominância do Bitcoin, um ganho aqui do Ethereum em relação ao Bitcoin, a gente pode ter o que a gente mais quer ver nesse momento, que é uma temporada das altcoins, onde as altcoins elas vão parabólico, elas vão explodir literalmente e a gente vai conseguir obter aqueles lucros que a gente tanto deseja. Então esse gráfico de Ethereum contra o Bitcoin é importantíssimo, a gente viu o Ethereum ganhando bastante força com relação ao Bitcoin desde semana passada, e agora a gente tem que ficar de olho nisso aqui também. Aqui nós temos o Ethereum com um valor travado aqui de 63 bilhões de TVL. A gente tem visto aqui uma grande subida aqui no TVL do Ethereum nos últimos meses. E agora eu acho que a gente tem aqui principalmente os principais beneficiados assim nesse primeiro começo. Nós temos aqui as narrativas de liquid staking e restaking, porque eles operam com o Ethereum, então eles vão se beneficiar muito de uma subida de preço do Ethereum, uma valorização. Nós temos também as DEXs com Uniswap e Pendle, que também se beneficiarão muito. Pendle tem muito Ethereum travado, Uniswap tem as piscinas de Ethereum e etc. E nós temos também a narrativa de segunda camada, principalmente ZK, EVM, que vai vir muito forte nesse mês de junho. Isso é o que principalmente, na minha opinião, vai se beneficiar primeiro da aprovação do ETF do Ethereum. E mais especificamente, a gente já está vendo isso acontecer agora em maio. A Uniswap ela teve ali um all-time high no seu volume. O volume atingiu cerca de 300 bilhões de dólares, é monstruoso. E por que isso aqui é tão importante? Isso aqui é importantíssimo porque dentro da Uniswap nós podemos achar piscinas de liquidez, onde a gente pode obter renda passiva, fornecendo liquidez para o mercado e ganhando taxas em retorno. Isso aqui é maravilhoso, a gente ganha uma pequena parte das taxas de cada transação, mas como você viu, o volume monstruoso de 300 bilhões torna muito interessante a gente ficar de olho nisso. Isso aqui, na minha opinião, é o principal conhecimento que você precisa ter para esse recomeço de bull market. E qual é esse conhecimento? É o conhecimento do poder das piscinas de liquidez que a gente pode procurar aqui. E a gente está vendo aqui piscinas muito boas de Pendle, piscinas na Camelot, Link, piscinas com muito volume, 15 milhões, 4 milhões, 2 milhões. Então, isso aqui é uma oportunidade única e incrível que vai oferecer ganhos extraordinários para quem souber as estratégias corretas de trabalhar aqui. E é justamente isso que eu vou ensinar na semana que vem com 3 aulas exclusivas. Eu vou dar nos dias 27, 28 e 29, 3 aulas onde eu vou mostrar o poder das piscinas de liquidez. Vai ser o desafio renda passiva com cripto em 3 dias. Vou deixar o link na descrição da aula 1 para você clicar, ativar o sininho para o YouTube te avisar dessa aula.
Então, na aula 1 eu vou explicar como obter renda passiva cripto sendo muito ocupado. Na aula 2 eu vou explicar definitivamente o que é o impermanent loss e como calculá-lo. E na aula 3 eu vou explicar como obter de 3 a 10% de rendimentos de renda passiva com cripto. Esse foi um conhecimento que eu estudei e apliquei por mais de um ano. E, na minha opinião, é um conhecimento inestimável para o bull market pelos motivos que eu vou mostrar nessas aulas. Então, não perca essas aulas, vai ser importantíssimo. Já, como eu falei, já salva aí, porque eu vou passar todo o ouro lá para você, beleza? E para ficar por dentro de tudo também, entra aqui no grupo do Telegram, eu vou passar lá diariamente todas as informações relevantes desse evento, beleza? Então nós estamos no início de um movimento histórico que vai fazer muitos milionários, muitas pessoas resilientes que aguentaram desde 2022, pessoas que estão entrando agora confiando no mercado, vão com certeza mudar de vida depois desse movimento que nós vamos ver até 2025 e tá tudo começando nessa semana e vai ser simplesmente incrível de participar e conte comigo. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, beleza? Então era isso, valeu e até o próximo vídeo.